Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe, nos proteja. Com grande alegria estarmos aqui novamente, podendo falar da doutrina, podendo falar em nome de Jesus, representando o seu amor, procurando representar o seu amor, e que nós possamos nessa manhã sairmos daqui com o coração iluminado. É importante destacar sempre nas palestras a grandeza da palestra, né? Todo o ideal que se constrói em torno dela e de seus objetivos. Porque o resultado feliz ou infeliz das atividades doutrinárias da casa não depende somente daquela pessoa que está na condição de palestrante, de orador. Porque tudo na vida funciona através das vibrações que nós criamos, a intensidade dos nossos sentimentos. Então, a gente sempre procura dizer que na construção de uma boa palestra, é claro que entra sim a dedicação do palestrante, os seus estudos, as suas pesquisas, o seu amor pelo trabalho, mas tudo isso precisa se unir à inspiração dos espectadores, das pessoas que estão na condição de ouvintes, né? Então, nós pedimos que unamos as nossas forças, os nossos ideais, os nossos princípios, para que tudo se transforme numa grande harmonia espiritual, para que todos nós saímos daqui esclarecidos e satisfeitos, tá? Então, sempre quando viermos assistir uma palestra, vamos procurar assim, mandar vibrações positivas para o palestrante, para o orador, né, para que as suas ideias possam entrar em conexão com as nossas necessidades mais íntimas, né? E nós conseguimos sair daqui com aquela dúvida que talvez nós tínhamos perante a vida, perante a nossa existência. Quando chega na época de Natal, eu escolho fazer essa palestra, todo ano. Porque o mês de dezembro é um mês de confraternização. Tá? É o mês em que se comemora o nascimento de Jesus, nosso mestre. E durante o ano, o período que mais se pensa em Jesus, que mais se fala em Jesus, que mais se deseja a sua presença é nessa época, que mais nós recordamos. Então, sua imagem, seu retrato, está espalhado por todos os presépios, os enfeites que nós realizamos. O nosso desafio é trazer tudo isso para dentro de nós, para dentro do nosso coração. Tá? E visualizarmos Jesus tanto quanto nós o sentimos no coração. Então, a humanidade toda nessa época é envolvida por essa energia, por essa vibração crística, né? Nós atraímos os espíritos pelo pensamento. E o próprio Cristo disse, né? Onde tiver 2 ou 3 reunidos, em meu nome, ali eu estarei. Então, dentro dessa esfera crística, que envolve toda a humanidade, os nossos sentimentos, os nossos valores, eles estão num período de fertilidade. Tudo aquilo que nós lutamos o ano inteiro para conquistar em termos de virtudes e valores, agora é a época certa da plantação e do cultivo. Quem cultivou lá atrás, começa a colher agora. Mas sempre é tempo de semear, né? Então, nós buscamos sentimentos nobres, nós lembramos das pessoas queridas, mas o Evangelho nos diz que nós precisamos nos lembrar também nas pessoas não queridas, que poderão se tornar queridas futuramente. Porque o grande desafio da vida é esse. O grande desafio nosso como seres humanos, espíritos encarnados, não é amar quem a gente ama, né? É amar quem a gente não ama. Esse é o ápice do amor. Nós vamos ver mais para frente, tá? Então, eu procuro fazer essa palestra nessa época para que nós reflitamos, porque
nós vamos nos deparar com essa oportunidade de estar diante de alguém com o qual nós não temos um relacionamento adequado. É um parente, um vizinho, um amigo, um irmão, algum familiar que estará presente naquele dia. Tá? Então, a mesma vibração de amor que envolve a terra, eu estou na terra, me envolve e envolve o outro também. Se eu estou sendo tocado por essa necessidade e por essa esperança, é porque o outro também está. Tá? Então, a nossa reflexão hoje se baseia em torno disso. Tá? O quanto nós precisamos nos esforçar para ir ao encontro dessa pessoa e procurar, de alguma forma, resolver as pendências que estão aí impedindo o relacionamento de amor e de cristandade que todos nós, os cristãos, precisamos praticar. Então essa palestra eu repito, mas ela sempre vem com cores novas. Parece repetitivo, mas não é. Tá? A gente tem sempre informações diferentes para encaixar. Tá? O palestrante espírita Benjamin Teixeira, ele diz que até um certo momento no nosso processo evolutivo, nós temos uma ligação personalizada com as pessoas, um amor diferenciado. Tá? Ele diz que existem 2 padrões básicos de afeto: o amor diferenciado e o amor indiferenciado. O amor diferenciado é aquele amor por pessoas. Tá? Nós amamos determinada pessoa. É a mãe que ama o filho, o pai que ama o filho, os filhos que amam os pais, os amigos. Que pode ser um amor incondicional, mesmo sendo diferenciado. Um exemplo disso é o quanto da parte, principalmente das mães, a grandeza da renúncia, né? Do amar incondicionalmente. Tá? Então, mesmo o amor diferenciado, ele é, em algumas vezes, incondicional, quando se dá uma relação espiritual mais próxima. O amor indiferenciado, não. O amor indiferenciado, ele pode se tornar um dia incondicional. Mas, ou seja, o amor indiferenciado, ele é incondicional. Tá? Que é o amor pela humanidade. Enquanto que o amor diferenciado faz diferenças, o amor indiferenciado não. Um exemplo de desenvolver o amor indiferenciado é Jesus, né? Que veio para amar a humanidade. O exemplo se deu naquela passagem que ele estava na casa de Simão Pedro, se não me engano, e foram buscá-lo, né? A mãe e os irmãos. E ele pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Jesus já deu exemplo ali que seu amor era pela humanidade. Embora ele desenvolvesse um amor muito grande pelos irmãos e pela mãe, tá? Mas ele tinha esse mesmo amor por toda a humanidade. Tá? Então é importante a gente entender isso: o amor incondicional e o amor condicional. Ambos se desdobram pelas experiências da vida, pela incondicionalidade. Um dia nós não teremos mais predileção por pessoas, por determinadas pessoas. Mas isso bem lá na frente. Tá? Em relação ao perdão, é importante que existe uma lei que rege a humanidade. Uma lei de Deus, que é a lei de amor, de justiça e de caridade. Tá? Está lá no Livro dos Espíritos, nas leis morais. É a 10ª lei, tá? Que resume todas as outras 9 anteriores. Tá? Então, quando faltar em nós o princípio dessas leis, de amor, de justiça ou de caridade, nós estaremos sujeitos ao fracasso, no sentido de prejudicar, de fazer mal para alguém. Faltou amor, faltou a justiça e faltou a caridade. Tá? Então,
quando nos deparamos nessa situação de ferirmos alguém, magoarmos alguém, e somos tocados pela necessidade de pedir perdão, e conseguimos fazer isso, a ponto de chegar à pessoa e dizer, olha, você me perdoa, eu não sei onde eu estava com a cabeça, né? Eu estava desorientado, foi mal, tá? E a pessoa perdoa. Só que quando nós ferimos alguém, nós não ferimos a pessoa, tá? Porque não basta a pessoa pedir perdão e receber o perdão. Porque existe uma lei de amor, de justiça e de caridade que foi atingida. Então, mesmo que eu receba o perdão do outro, mas se eu não corrigir em mim a falha que me conduziu a prejudicar o outro, se eu não corrigir, eu estarei em débito sempre com as leis de Deus. Tá? Porque as pessoas, às vezes, elas têm facilidade em pedir perdão, mas não têm facilidade em corrigir os seus próprios erros, que a conduz a cometer erro com outras pessoas. Então nós não vamos nos ver cometendo a mesma falha com outras pessoas também. Por quê? Porque embora a outra pessoa tenha o coração generoso a ponto de nos perdoar, nós podemos nos deparar com alguém que não consiga fazer isso. Porque a gente continuou, nós não mudamos, né? Eu posso até trocar a peruca, mas se eu não mudar a minha cabeça, ela vai continuar a mesma. Vou continuar fazendo a mesma coisa com os outros. Então a nossa reflexão em torno disso vai se basear na grandeza do perdão enquanto isso nos liberta. Tá? É importante dizer que quando nós perdoamos alguém, aí no caso, nós estamos nos colocando na condição de pessoas ofendidas, tá? Quando nós perdoamos alguém, já partindo da nós sendo ofendidos, interessante, Teresinha de Oliveira diz isso. Isso é uma grandeza da alma imensa. O espírito que consegue perdoar. O que ele está fazendo naquele momento? Teresinha de Oliveira diz que quando nós perdoamos, nós estamos dando à pessoa a oportunidade de ser feliz de novo. De ser feliz novamente. Tá? Ela pode até ser infeliz por outras situações, mas se depender do meu perdão, ela vai carregar para sempre o sentimento de felicidade. É liberdade isso, né? Por isso que chama perdão e liberdade. Quem perdoa é livre e dá ao outro a oportunidade de ser livre também. Não é aprisionado, né? André Luiz diz que quem não perdoa carrega peso desnecessário. Tá? Então vamos até onde o tempo permite. A gente vai refletir sobre isso. Então o que é o perdão? Tá? Na revista O Reformador diz que o perdão é a chave gloriosa de acesso à consciência tranquila. Quem não gostaria de ter uma consciência tranquila, né? Deitar e dormir. Só a consciência tranquila é que traz o sono calmo, né? Só como é que consegue dormir tanto assim? Deita e dorme, parece um bebê. Não tem mágoa de ninguém, não tem ressentimento, não tem ódio, tá? Tem mais é que dormir mesmo. Então é a consciência tranquila que produz no indivíduo essa sensação de calmaria, de tranquilidade, né? A gente fala isso, repete nas palestras. O indivíduo passa a ser um elemento de influência positiva. Já pensou? Estar diante de uma pessoa que só pensa no bem, que só faz o bem, que só deseja o bem, que só vibra no bem. Tá? Não é bom estar junto dessa pessoa? Ao lado dela? Agora imagina essa pessoa sendo nós. Né? Então é isso, a pessoa livre, né?
da mágoa, ela produz isso. Então, o perdão é a chave gloriosa de acesso à consciência tranquila, para a instalação do reino de Deus em nossos corações. O reino de Deus está dentro de vós, afirmou Jesus, né? É este reino, né? Não precisa desencarnar para alcançar esse reino. Pode ser aqui agora, nesse momento, né? Então, cada vez que eu penso no perdão, mesmo que eu não alcance, mas que eu consiga, pelo menos, desejar, o importante é desejar, eu já estou já na trilha desse reino, aqui na terra. Tá? Afirma o Evangelho que a felicidade não é deste mundo, terreno, de expiações e de provas, mas nós podemos já vislumbrar essa felicidade aqui na terra. Tá? Então, o que é mais importante? Perdoar ou pedir perdão? Perdoar é a forma mais sublime de crescer, né? Quando eu perdoo, eu estou crescendo, evoluindo. A lei da vida proporciona isso. Não é a lei dos homens, é a lei da vida, né? As leis divinas dizem, se você perdoar, você vai crescer. Tá? E se eu pedir perdão? Você vai se levantar. Porque quando eu magoo, quando eu atinjo alguém, eu caí, eu tropecei. Então, o pedir perdão é a forma mais sublime de se levantar. E perdoar é a forma mais sublime de crescer. As duas caminham juntas, né? Se a gente for analisar. Então, isso é sobre a vida, que a cada momento ela nos surpreende, né? E coloca junto de nós pessoas que a gente não faz ideia a importância que elas terão na consolidação do nosso destino. Tá? Quem pode nos garantir com clareza que as pessoas que nós mais odiamos, elas não são a principal causa da nossa reencarnação? Né? Principal causa. Aí as pessoas que eu amo, é para te dar suporte, é para te dar energia. Né? Deus é justo, Deus age com misericórdia. Tá? Ele não coloca nós na terra como uma grande prisão, junto somente aos nossos adversários. Põe também as pessoas que nos ama e que nós amamos, que foi construído esse amor no passado, para equilibrar. Né? Senão a gente não suportaria. Já pensou viver somente entre inimigos? Se viver entre os amigos não é tão fácil assim, né? Que nós somos provados a todo instante. Então é isso, né? Então a gente não faz ideia a importância que as pessoas têm na consolidação do nosso destino. Qual que é o nosso destino? Você sabe, Meire? É atingir o quê? A perfeição. Nós fomos criados simples e ignorantes, tá? E a nossa meta é a perfeição. O que permeia essa simplicidade e ignorância até a atingirmos a perfeição, tá? É a nossa capacidade de amar. De amar incondicionalmente. Tá? Então, onde eu parei aqui? Somente no decorrer dos acontecimentos é que iremos perceber que tudo obedece a um plano inteligente. O plano inteligente é esse, que planeja a nossa reencarnação. É um plano divino. Lá, os espíritas estudam muito pouco planejamento reencarnatório. Tá? E parece que nós despencamos do céu, ou sei lá, aqui para a terra, e caiu aqui, foi juntando, junta aqui, né? Não. Tem ligações espirituais profundas, e que formam, e que são a principal causa da nossa vinda à terra. Tá? Então, tudo obedece a um plano inteligente, que a cada momento nos surpreende com situações nem sempre agradáveis. Aí você está lá, de repente, e se depara com uma situação dessa. De encontrar com o inimigo do passado. De viver junto com ele. Até de dormir com ele, já pensou? Você dorme com ele. Entendeu? Então, são situações nem sempre agradáveis, mas que, na verdade, acabam nos proporcionando um bem muito grande, se soubermos administrar isso.
O Evangelho ensina. O tema é tão importante que o Evangelho segundo o Espiritismo reserva um capítulo inteiro só para isso. Capítulo 12. Amai os vossos inimigos. E a gente passa assim folheando, né? Tem que estudar, porque isso nos ensina a questão do relacionamento humano, né? Causa principal da nossa vinda e causa principal do nosso estado espiritual além da vida. Para onde nós iremos quando desencarnarmos? Você tem um endereço certo? Meire? Você tem, Zé? Eu tenho. Tenho. E eu sei para onde eu vou e para onde todos vocês vão. Pretencioso eu sou, não é? Fala que cara, né? Olha, agora ele extrapolou, né? Mas eu sei e vocês sabem também. Nós vamos para onde o nosso pensamento nos conduzir. É para lá que a gente vai. É o nosso pensamento que direciona. É o nosso sentimento. Né? Então, não basta a gente falar de amor, a gente tem que praticar o amor. Não basta a gente falar da caridade, a gente tem que praticar a caridade. Não basta a gente falar de justiça, a gente tem que agir com justiça. E não basta a gente falar do perdão, precisamos perdoar. Tá? Porque lá, na verdade, não vai perguntar o quanto a gente sabe. O que vai perguntar? O quanto a gente fez. Né? Vamos lá. Amar os vossos inimigos. É possível? Amar um inimigo? A senhora acha que é? Difícil, né? Do ponto de vista terreno, chega a ser impossível. Do ponto de vista humano. Eu, numa palestra, eu lancei esse desafio. A mulher falou, de jeito nenhum. Amar o inimigo? Mas nunca na vida. Tá? É possível entregar a nossa vida por um inimigo? Se amar é difícil, impossível, entregar a nossa vida, então, aí extrapolou, né? Vai me internar agora, não é verdade? Eu nunca mais marca esse palestrante aqui, porque ele só fala besteira. Né? Vai lá reclamar com a direção da casa, mas eu digo que sim. É possível amar o inimigo e é possível até entregar a nossa vida por ele. Sabe quem diz isso? Não sou eu. Quem diz isso é o tempo. A reencarnação. As vidas sucessivas. As vidas futuras. Quem garante que aquele filho que nós amamos incondicionalmente, a ponto de entregar a nossa vida por ele e dizer assim, meu Deus, por que não fui eu no lugar dele? Podia ter sido eu. Ele tem tanta vida ainda. Por que essa doença não me atacou? Eu estou aqui. Né? Eu ficaria doente no lugar dele. Eu morreria no lugar dele. Amor incondicional. E quem pode garantir para nós que esse filho que tanto amamos não foi um dia um grande inimigo? O nosso maior inimigo. Se pensar do ponto de vista terreno e se a vida encerrasse com a morte, tudo bem. Mas não. Reencarnação, vidas. Quantas vidas? A paciência de Deus é infinita. Tá? E Ele entende que nós não conseguimos perdoar, às vezes, numa única existência. Tá? Então, a mesma água que cai do céu, formando a chuva, já esteve na terra. É o processo. A água vem, sobe, desce, e vai chovendo, e vai, se aprofunda na terra, evapora, volta para o céu e cai. E assim somos nós, espíritos. É um constante ir e vir. Então, amar os inimigos, quando os espíritos, no capítulo 12, fazem isso, ele já está nos preparando para o futuro. Que um dia amaremos sim, a ponto de dar a vida por ele. Tá? Então, isso aqui às vezes a gente pensa assim, poxa vida, né? Eu fico guardando mágoa, né? E tem que fazer essa reflexão no exame do perdão. Porque às vezes a gente está lá culpando a pessoa, mas culpado é nós mesmos.
Tá? Então aqui, ó, se o vosso irmão agiu contra nós, né? Então a gente está se colocando aqui na condição de pessoas ofendidas, até incapazes de ofender. Tá? A gente precisa se sujeitar a um desapaixonado autoexame. Isso é muito importante. Ah, eu estou triste com tal pessoa. Né? Eu estou magoado com tal pessoa. Sempre lembrando que a mágoa é a raiva em conserva. Vamos supor que o Zé aqui, uma pessoa excelente, mas de repente ele me distrata aqui e me trata mal. E eu fico magoado com ele. Aí fala, pô, eu estou decepcionado com o Zé, né? E fico guardando essa mágoa, guardando. Cada vez que eu lembro do Zé, eu não lembro das coisas boas que ele me fez, mas lembro aquele dia que ele me tratou mal. Fico magoado. Conservo isso. Vira o quê? Vira raiva. A mágoa é a raiva em conserva. É isso. Tá? Então, diante disso, nesse desapaixonado autoexame, nós temos que fazer a reflexão. Quem sabe a reação surgida contra nós terá nascido por uma ação impensada, desenvolvida por nós mesmos. Então não foi uma ação, foi uma reação. Né? Ah, mas por que você está magoado comigo? Não fiz nada. Como não fez? A hora que você fez com a pessoa, destratou ela na frente de todo mundo, chamou a atenção dela, na frente dos outros, humilhou, e você fala que isso não é nada. Entendeu? Ah, eu não sabia. Ah, fiz sem pensar. Por isso que tem que pensar, né? Cabeça para isso, não é? Não é só para usar chapéu, né? Tem que pensar antes de agir, né? Porque as palavras têm consequências, tá? Aí o balanço da nossa consciência, né? Se estiver em débito com o outro, pô, então veja bem, tudo bem, ele me prejudicou. Ele me xingou, me humilhou, mas eu que fui o causador disso. Tenho que ter suficiente coragem de procurar a pessoa e pedir perdão. Ela fez o mal, fez, mas quem começou foi você, né? Você que foi o causador disso. Mas você fala, não teve jeito, foi ela mesmo, por ignorância, por imprudência, eu só faço bem para ela e ela me tratou mal. Aí, esqueceu o mal, tá? E dá à pessoa a oportunidade de reparar o erro. Abrir as portas da reconciliação. A gente fecha o coração e fala, aqui não entra mais. Agora não. Depois de todo o bem que eu fiz para ela, ela me faz isso? Tá? Então, era um bem interessado numa recompensa, numa troca. Por isso que chama amor incondicional. O amor incondicional é a ponto de permitir que o outro até erre contra nós. E mesmo assim continuar amando. Né? A incondicionalidade se dá nessa hora. De amar, mesmo aquele que às vezes nós julgamos não serem merecedores do nosso amor. Madre Teresa fala isso, né? Que as pessoas que nós amamos merecem o nosso perdão. E as pessoas que nós não amamos precisam dele, né? Essa parte aqui, se o dano atingir a coletividade. O Brasil hoje vive essa situação. Né? Um mal que atinge toda a coletividade, que é a corrupção. Então nós vemos hoje a humanidade todinha, praticamente, revoltada, né? Com a situação política do país. Então qualquer rodinha que você vê é descendo a lenha no governo. Eu não estou aqui para defender política, nada, não é minha função fazer isso, mas nós temos a missão de aliviar os nossos corações, os nossos tormentos. Tá? E dá a nós a sensação de fracasso, né? Vocês chegaram a ter essa sensação de fracasso em relação à política? Eu fracassei, eu não soube escolher meu candidato, eu sou culpado disso, entendeu? Mas nós precisamos refletir na posição que nós ocupamos nessa hora. Tá? De vítima ou de causador do mal. Tá? E esse político, o Darcy Ribeiro, ele fala sobre isso. Olha que frase interessante. Essa ação de fracasso. Né?
Fracassei em tudo que tentei na vida. Tentei alfabetizar a criança brasileira, não consegui. Tentei salvar os índios, não consegui. Tentei fazer uma universidade séria e fracassei. Tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente e fracassei. Mas os fracassos são minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu. Isso não é grande, gente? Né? Se para nós está ruim, né, a situação política, imagina para quem é o causador de tudo isso. Né? Então fique na miúda. Né? Vamos continuar servindo, amando, independente de lá. Porque a mudança virá de baixo, não virá de cima. A mudança virá dos humildes, do povo, da população, entendeu? Da não violência. Gandhi libertou a Índia sem derramar uma gota de sangue. E o povo brasileiro, que sempre foi um povo ordeiro, sair para a rua fazendo destruição, destruindo propriedade alheia, isso não faz sentido para a vida. Né? Então sempre pensar isso. Né? Nós não somos vencidos. Seria muito ruim estar no lugar, nessa hora, de quem está nos vencendo. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a sua aplicação sublime. Entendeu? É o evangelho, né? Se amar o próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos, então, é o sublime. Né? Porque esta virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e sobre o orgulho. Tá? Reconcilia-te o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho. Jesus. Reencarnação é isso. Um jeito mais popular de falar, enquanto está vivo, né? Quando está aqui na Terra. Aí chega lá e fala, puxa vida, aí cai em si, né? Fala, quer dizer então que aquela pessoa que eu expulsei da minha vida foi a principal causa da minha reencarnação? Foi ela. E as outras então? As outras foi para te dar suporte. Tá? Você teve uma existência inteira e não fez. Vai ter que voltar agora. Tem que voltar, né? Fazer de novo. Então a gente pode começar a fazer agora, né? Vamos esperar a próxima. Precisa morrer para fazer isso, né? Pode fazer em vida, aqui na Terra. Tá? Quando Jesus recomenda que nós precisamos reconciliar com o nosso adversário enquanto estamos com ele no caminho, não é somente com vistas a apaziguar as discórdias da existência atual, mas para evitar que elas se perpetuem em existências futuras. Um inimigo encarnado pode se tornar um inimigo desencarnado. São as perturbações. Poxa vida, o que está acontecendo comigo? Eu tenho uma vida, né, tenho tudo na vida. Tenho um bom emprego, tenho uma família, tenho amigos. Eu não sei, eu tenho uma perturbação que não faz sentido. Né? Você vê pessoas que passam, que transmitem a sensação de prosperidade, mas no fundo, elas não conseguem dormir. São os inimigos do passado, que o Evangelho ensina aqui. Ó. Né? Os inimigos desencarnados. Não foi resolvido lá. Né? Aí a pessoa pensa assim, eu estou bem. Né? Expulsou o filho de casa. Né? Rejeitou o coração do inimigo. Perdeu a oportunidade de perdoar. Como é que vai dormir? Pode ter fortuna, pode ter poder, não dorme. Está ali, é energia, a nossa vida é energia. Ressonâncias espirituais. Que às vezes nós procuramos sanar essas deficiências comprando as coisas. Acha que os objetos vão nos trazer tranquilidade, mas continua o coração maculado pela mágoa, pelo rancor, que é o chamado de presente durativo, né? A gente carrega isso. Tá? É uma coisa que aconteceu e se arrasta por existências futuras. Então o Evangelho fala que os inimigos, né, que pode sim ter inimigos entre os desencarnados no mundo invisível. Né? Manifesta a sua benevolência pelas obsessões, subjugações a que tantas pessoas estão expostas, que representam uma verdadeira prova na vida.
Então, gente, a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que, pelo menos na vida, desejar a reconciliação. Mesmo que não consiga, mas o desejo é o primeiro passo. O Evangelho ensina, amar os inimigos, está aqui, ó. Tá? Então eu vou ter que amar aquele sujeito? Claro, você não vai conseguir ter por ele um sentimento que não está na sua natureza. Faz bater o coração diferente. Né? A presença do inimigo bate o nosso coração de forma diferente do que de um amigo. O Evangelho ensina que amar os inimigos é não ter contra eles ódio, rancor, desejo de vingança. É pedir-lhes uma segunda, perdoar sem intenção, né? Incondicionalmente, o mal que ele fez a nós. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação, desejar o bem ao invés de desejar o mal. É alegrar ao invés de se entristecer por alguma conquista que ele obtenha. Estender mão segura em caso de necessidade. Né? Isso aqui é difícil, hein? Mas é possível. Mesmo no nível humano. Abster-se em palavras e em ações. Tudo que possa prejudicá-lo. Isso é bom demais, gente. Pensou? Você tem aquela informação, né, chave mesmo, aquela informação que ninguém sabe a respeito do outro. Aí você consegue guardar e transformar isso em perdão. É um salto evolutivo enorme. Você está numa rodinha assim, todo mundo descendo a lenha, né? Fala, mas o que você está falando é nada, é fichinha. Eu sei coisa muito pior. Né? E a gente consegue calar. Aí o coração faz assim, ó, expande, né? A alma expande. Entendeu? Vale mais do que 200 pratos de sopa que eu distribuo. Do que uma fortuna que eu dou daquilo que me sobra. Né? Então isso é importante. Tá? Nós precisamos resgatar a nossa espiritualidade através do perdão. Tá? É mais. A mágoa é a raiva em conserva. Eu fico com raiva dele. Aí eu vou embora. Aí eu conservo essa raiva, eu a transformo em mágoa. Eu tenho um coração magoado, sabe, triste. Aí a pessoa não consegue ser feliz. Né? A mágoa é a raiva em conserva. Porque ele pode fazer um grande mal para mim agora, eu ficar com raiva dele, mas ir para casa e pôr na balança. Falar, poxa vida, né? Tanta coisa boa que ele me fez. Aí volta aqui e acabou. Né? Eu esqueço a raiva e não a transformo em mágoa. Tá? Pode, se eu souber responder? Ah. Mais forte? Não, porque a gente coloca tudo isso, o Divaldo Pereira Franco fala isso de uma forma diferente, mas vou colocar de uma forma simples, sobre o perdão. Tem uma palestra do Divaldo, é um seminário sobre o perdão, né? Porque ele fala sobre o auto-perdão também, a gente se auto-perdoar. Tá? Mas, o que você está dizendo aí, ele explica mais ou menos assim, que nós colocamos mágoa, rancor, ressentimento, né, tristeza pela outra pessoa, sensação de ingratidão. Tá? A gente coloca tudo isso dentro de um frasco, de um conta-gota. E ele fica aqui na nossa cabeça pingando. Então, 24 horas por dia. Pingando. Aí vai. A gente tem que substituir essa medicação. No lugar de colocar nesse conta-gota mágoa, rancor, ressentimento, colocar esperança, caridade, amor, justiça, sensação de bem-estar, de esperança. Muda completamente a nossa vida.
É só trocarmos. É troca. Chama-se ressonância. É aquilo que nós, né? Por isso que às vezes a pessoa que carrega isso, por mais que ela tente transparecer bondade, ela não consegue. Tá? A gente consegue disfarçar, às vezes, mas a gente não consegue sustentar por muito tempo. Porque chega uma hora que isso vai vir à tona. A justiça divina não permite que nós tenhamos duas personalidades. Uma o tempo inteiro. A gente consegue enganar por algum tempo, mas não o tempo inteiro. Tá? Porque a gente não consegue enganar nós mesmos. Né? Então, o que está falando, a mágoa é a raiva em conserva. Eu posso ficar com raiva e acabou, eu vou embora, né? Eu coloco na balança e vejo, né, que aquilo realmente está me prejudicando. Às vezes, o mal que eu estou fazendo a mim, em alimentar isso, é mais prejudicial do que o mal que o outro me fez. Tá? Que o outro já... então detalhe. O outro já se reconciliou com as leis divinas. Então ele está bem. Ele me prejudicou? Prejudicou. Né? Mas a justiça divina já fez acerto de contas com ele. Emmanuel diz isso. Quando a justiça divina nos procura, é justiça e misericórdia. Tem que prestar atenção nisso. A justiça e a misericórdia caminham juntas. Justiça e misericórdia. As duas estão ali, pareadas. Constantemente na nossa existência. Quando a justiça divina nos procura para acerto de contas. E nos encontra trabalhando em benefício do próximo. Manda a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. Tá? Então ele já reparou, já me perdoou, ou já pediu perdão para mim, e já corrigiu o mal nele, para não fazer com os outros também. Então ele está feliz. Quem está infeliz sou eu, que não consegui perdoar ainda. Né? O tempo está avançando aqui, tem muita coisa para passar, mas eu vou ser caridoso com vocês. Tá? Mas eu quero só... Tem tanta coisa aqui, vocês estão vendo? A gente tem exagero de preparar. A convivência é a arte de administrar as diferenças. Tá? É isso. A gente tem que pensar nisso sempre. Não existe convivência sem desapontamento. Irmão José. Não existe, gente. Só lá, nas esferas mais sublimes, que vai ter convivência sem desapontamento. Em nível humano, não. Tá? Nós seremos sempre, passaremos pela experiência da decepção. É isso que nos faz crescer. Tá? Em nível humano, terreno, não existe convivência sem desapontamentos. Tá? Não existe amizade sem a prova da decepção. O nosso melhor amigo um dia vai dizer não. Ele precisa continuar sendo o meu melhor amigo, mesmo depois desse não. Tá? A afinidade entre os espíritos nasce dos conflitos superados. Tá? Se o teu nível de exigência extrapola, é natural que sempre termine em frustração. Você exige do outro mais do que de si mesmo. Então você vai ficar sempre frustrado. Tá? Você terá decepções em seus círculos de relacionamento, mesmo com os quais julgava guardar maior soma de afinidade. Você vai passar por essa experiência. E a nossa grandeza espiritual está aí. Em manter o padrão vibratório de amizade, de amor, mesmo ou apesar dessas decepções. Tá? Na verdade, o inimigo está nos dando a oportunidade de sermos melhores. Às vezes, a voz de um inimigo, ela soa incômoda, mas verdadeira. Verdadeira. Só o inimigo tem coragem de expor as nossas imperfeições. É a história do sujeito lá, do sábio na cidade, né? Ele era venerado por toda a cidade. Onde ele passava, ele era tido como um santo. Mas tinha um cara, um habitante, que era a pedra no caminho dele. O cara apurrinhava mesmo. Entendeu? E aconteceu que esse cara morreu. Esse algoz aí, desse sábio, morreu. E o dia do enterro lá, não é que o sábio está lá do lado do caixão, lamentando a morte
do inimigo. Inimigo da parte do outro, não da parte dele. Chorando. O povo não entendeu, falou, mas o que é isso? Agora que você vai ter uma vida tranquila, de paz, sem a perseguição desse sujeito aí, que vivia te criticando, você está aí chorando? Falei assim, não, porque ele me ajudava a crescer. Agora eu tenho medo de não crescer mais. É através dele que eu cresci a ponto de tornar aos olhos de vocês uma pessoa virtuosa. Agora eu tenho medo de não crescer mais. Então, às vezes, a voz do inimigo soa incômoda, mas verdadeira. Eu vou encerrar com essa parte aqui, tá? Vou tentar colocar uma historinha no final sobre Jesus. Perdoar é reparar as energias danificadas pelo pensamento enfermiço. É isso daí. Mágoa, rancor, ressentimento, aquela coisinha. A gente tem que sempre olhar, sabe? Olhar assim, cadê meu conta-gota aqui? Como é que ele está? O que ele está pingando aqui dentro, né? Tá? Energias danificadas pelo pensamento enfermiço. Isso gera doença física. Tá? Antigamente, o perdão estava ligado somente à questão religiosa. Era o padre, o pastor, o dirigente que mandava perdoar, o dirigente espírita que mandava perdoar. Hoje a medicina estuda isso. As causas principais são as doenças psicossomáticas, né? Paulo, não, o outro Paulo, que era daqui do Ielar, que depois votou agora. Paulo, fez o perdão aqui recentemente, uma palestra maravilhosa. Paulo Lara. Fantástica a palestra dele. Falou sobre isso, aprendemos aqui. As doenças psicossomáticas. Toma remédio, né? Não adianta a gente tomar remédio para dormir se a gente não procurar entender o que está tirando o nosso sono. Então vai tomar remédio a vida toda. Ele tem que saber procurar resolver o problema na causa, lá no nascedouro, né? Então, perdoar é reparar as energias danificadas pelo pensamento enfermiço. O perdão é capaz de drenar todas as energias doentes. Tá? Ninguém é capaz de perdoar o outro antes de reparar as próprias energias. Então tá, Gandhi. O Evangelho fala o seguinte, no capítulo 12. Não há coração tão perverso que não deixe tocar pelas boas ações, mesmo a contragosto. O amor é isso, gente. O amor é uma energia tão forte que ele toca a pessoa. Mesmo que ela não queira. O amor é incontestável. Não tem quem conteste. Tá? A pessoa sabe que a outra está fazendo por amor. Ela pode não aceitar. Mas ela sabe que ela está errada e o outro está certo. Tá? Então não há coração tão perverso que não se deixe tocar pelas boas ações, mesmo a contragosto. O que quer dizer isso? Eu gosto de tocar esse assunto nessa hora. As pessoas que nós julgamos não ser merecedoras do nosso amor. Que a gente não vai lembrar, ou vai procurar esquecê-la no Natal. Não vai colocar em nossas vibrações. Está fora do contexto espiritual nosso. Não, essa não. Tá? Aqui está dizendo que o amor pode tocar o coração dessa pessoa. Pode tocar. Ah, mas ele é muito difícil, Walter. Aí tem uma exceção. Você não conhece o meu marido. Você não conhece a minha mulher. Por isso que você fala isso. Vai lá viver lá em casa para você ver só. Vai lá viver, vai lá morar comigo. Fica um dia só. Só um dia na minha casa. Não, 1 hora. Você vai ver. Não tem. Ele é muito duro. É intransigente. Ele não tem. Ele é insensível. Já ouviu falar isso? Insensível. Gandhi fala assim, que não existe, que não há um coração tão perverso, não existe um espírito tão perverso, que não possa ser tocado, ser sensibilizado pela força do amor. Se ele não for tocado, se ele não for sensibilizado, não é porque o espírito, o coração, seja tão endurecido assim, mas porque o nosso amor não foi suficientemente forte para fazer essa mudança. Você veja, a grandeza de um espírito como Gandhi falar isso. Tá? A gente atribui à pessoa a capacidade de não perdoar, mas a gente esquece
que nós não estamos amando o suficiente para tocar o coração dessa pessoa. Né? O tempo vai ajudar. A reencarnação ajuda a fazer isso. Tá? Então é isso. O perdão é o mais alto nível da capacidade de amar. É isso. Tá? A gente pode amar a humanidade. Olha, Senhor, a Terra tem mais de 7 bilhões de habitantes. E o Senhor acredita que eu amei a todos? Os 7 bilhões eu amei? É, meu filho. Mas quem você precisava amar, você não amou. Então você tem que voltar lá e amar essa única pessoa. Ame os outros também. Mas distribua o seu amor, não para quem só merece, mas para quem precisa dele. Tá? Quanto mais dificuldade a pessoa tem para amar, mais de amor ela precisa, é a lei da vida. Tá? Bom, vamos lá. Agora eu vou encerrar mesmo com essa historinha aqui do irmão X. Sublime renovação no instante da vida. Eu sempre lembro isso, a posição do espírita. Eu disse agora mesmo que o espírita deve ser um elemento de influência positiva. Já pensou se Jesus recusasse vir à Terra? Eu reencarnar na Terra? Mas de jeito nenhum. Aquele povo lá vão me crucificar. Povo ignorante, povo mau. Não vou lá não. Mas Jesus desceu à Terra, das esferas sublimes, e veio nos ensinar a amar. E a gente faz isso às vezes, né? Se recusa a ser esse elemento de influência positiva. Um polo de transformação no ambiente onde a gente atua. Por que eu falo isso? Outro dia eu vi uma declaração muito triste de um amigo nosso, numa reunião. Ele falou assim: eu não gosto dessas festas de Natal, não. Eu não gosto, não. Essa confraternização. É muita festa, muita comida, muita bebedeira. Claro, nesse ponto ele tem razão. Estou acabando, Meire. Aí ele falou assim: lá em casa o pessoal vai para lá. Eu não estou fazendo um juízo de valor sobre isso, tá? É apenas, estou fazendo, é um juízo de fato, o que acontece. Ele falou assim: na minha casa o pessoal lá está lá se divertindo, bebendo, ouvindo música. Eu tranco no meu quarto, fico lendo o evangelho, fico orando. Será que isso é a posição de um espírita? Ele não tinha que estar ali, dando exemplo, no meio, de bondade? Que é possível comemorar o Natal sem bebedeira, sem comida, de uma forma saudável, sem exagero? Ele tinha que estar ali, para servir de referência positiva. Pô, tirou ele de lá, pô, e agora? Como é que vai ser? Né? Aconteceu com o Tiago. Tiago, na Casa do Caminho, ele falou para Pedro: não quero ficar aqui não. Casa do Caminho foi uma casa que Pedro e os demais discípulos fundaram para dar continuidade à obra missionária de Jesus. Né? Tiago estava lá e entrava gente de todo tipo lá. Né? Bandido, ladrão, prostituta. Entrava, não, aqui não tem condição de viver. Né? Nessa balbúrdia aqui, falou para Pedro, reclamou: eu quero ir embora. Para onde você quer ir? Tiago: eu quero ir para as montanhas, eu vou fazer oração. Porque quando Jesus voltar, eu quero que ele me encontre com o coração iluminado, coração purificado. E aqui no meio dessa gente é difícil, não consigo manter o pensamento elevado. Aí Tiago fez isso, se afastou. O irmão X, no livro Espanto da Vida, conta essa história infinitamente melhor do que eu. Mas ele foi lá. Foi lá para as montanhas, florida, sublime. Ficou lá 200 dias, 200 noites, em oração e em meditação. Até que Jesus apareceu. Uma luzinha veio vindo em direção a ele, essa luz se transformou num homem, esse homem era Jesus. Ele falou: olha, eu tinha razão, né? Se eu estivesse lá, Jesus não viria ao meu encontro. Mas estou aqui rezando, meditando, Jesus veio. Só que para surpresa dele, a hora que Jesus se aproximou dele, ele abriu os braços, Jesus passou direto. Passou direto. Ele falou: Senhor, não está me vendo? Eu estou aqui. Aí entre Jesus e ele, estabelece o seguinte diálogo. O Messias voltou-se e respondeu generoso: devo estar ainda hoje em Jerusalém, onde os nossos companheiros necessitam do meu concurso para o trabalho. Estava lá na casa de Pedro, Jesus estava indo para lá, onde ele estava.
Estava indo lá para a casa de Pedro. Aí Tiago falou, e eu, mestre? Perguntou o apóstolo aflito. Acaso não preciso de ti no carinho que consagro à memória? Pô, eu estou aqui pensando, só orando pelo Senhor. O Senhor vai me deixar aqui, vai lá, naquele lugar, né? E eu não mereço a sua presença? Tiago, o soldado que se retira do combate não necessita de suprimentos para a luta. Deixei os meus discípulos, os infortunados da terra, como herança. E enquanto houver no mundo um só coração desfalecente, o descanso ser-me-á de todo impraticável. Tá? Mas, Senhor, disseste que deveríamos conservar a elevação e a pureza. E realmente ele falou isso, né? Jesus disse isso. Sim, tornou o excelso amigo, e não te recrimino por guardá-las. Devo apenas dizer-te que é fácil ser santo à distância dos pecadores. É fácil mesmo, né? A gente ser santo à distância dos pecadores. Mas, Senhor, não nos classificaste também como sendo a luz do mundo? Jesus falou, né? Brilhe vossa luz. O visitante divino sorriu triste e falou, entretanto, onde estará o mérito da luz que foge das trevas? Então, pessoal, sobre perdão, sobre caridade, sobre amor, tudo se resume nisso, na nossa capacidade, não de amar somente quem a gente já ama. Tá? O amor, como disse agora há pouco, é a forma, é o mais alto nível da nossa capacidade de amar. Que tenhamos todos, então, já desejando um Feliz Natal, Ano Novo para todos, e que a gente possa sair daqui reflexivo sobre esse tema e pensar nas pessoas que merecem, nas pessoas que precisam do nosso amor. Tá? Devemos pensar nisso e deixar que o entendimento visite o nosso coração. Obrigado pelo carinho de todos.